Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jean Ribeiro e, sobre orientação da professora Wagner Santos, vamos falar um pouco hoje sobre o sistema nervoso. Então, quanto à organização do sistema nervoso, no corpo humano temos dois sistemas que são responsáveis pelo controle da maioria das funções do organismo. São eles o sistema endócrino e o nervoso. O sistema endócrino, que vocês vão estudar posteriormente, ele realiza a secreção de hormônios. Já o sistema nervoso, ele transmite impulsos nervosos e assim realiza funções como controlar as contrações musculares e o funcionamento das vísceras, coordenar os movimentos cardiorrespiratórios e até mesmo a secreção de hormônios pelas glândulas endócrinas. E como já observamos, o sistema nervoso do ser humano, assim como o de outros vertebrados, é centralizado, isso é, apresenta a maior parte das células nervosas em órgãos localizados na região cefálica, como podemos observar na imagem ao lado. Mais acima na imagem, podemos observar a ampliação do tecido nervoso, que é formado pela união de vários neurônios, que, consequentemente, é formado pelos dendritos, axônios, o corpo celular e o núcleo dessas células. E como eu disse anteriormente, que o sistema nervoso é centralizado, podemos ver que a maior parte dessa massa está localizada no encéfalo. Bom, mas aí vocês me perguntam, Jean, como é organizado o sistema nervoso? Bom, o sistema nervoso ele é dividido em duas partes, a parte do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O primeiro, o chamado a parte central do sistema nervoso, é formado pelo encéfalo, que está dentro da caixa craniana, e pela medula espinhal, que também chamamos de medula raquidiana, que é envolvida pelas vértebras da coluna. Já a parte periférica do sistema nervoso, ou sistema nervoso periférico, é formada pelos nervos, que se comunicam com a parte central, encaminhando os estímulos provenientes de todas as regiões do corpo e transmitindo os impulsos nervosos gerados no encéfalo e na medula espinhal. E o tecido do sistema nervoso ele é constituído pelos neurônios, como eu disse anteriormente, e outros tipos celulares. Sendo esses os neurônios, são células especializadas na transmissão de impulsos eletroquímicos ou impulsos nervosos. Nessa imagem ao lado, podemos observar como é dividido o sistema nervoso. O encéfalo e a medula espinhal formando o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos. Agora nós vamos especificar ainda mais, falando do sistema nervoso central. O encéfalo, que é a região protegida pelo crânio, ela pode ser dividida nas seguintes regiões, que é o cérebro, o diencéfalo, que é dividido em tálamo e hipotálamo, o cerebelo e o tronco encefálico. Como podemos observar na imagem, também temos dentro da caixa craniana a glândula hipófise, que faz parte do sistema endócrino, o tronco encefálico, que ele é dividido em ponte e também na medula oblonga e na medula espinhal. E dando uma ênfase maior no principal órgão desse sistema, o cérebro, ele é a região anterior do encéfalo e é a parte mais desenvolvida dentro do sistema nervoso central, sendo dividido em dois hemisférios, unidos pelo corpo caloso, e um feixe formado por prolongamentos de neurônios que fazem a comunicação entre os hemisférios direito e esquerdo. Podemos observar na imagem ao lado que a região superficial do cérebro corresponde à substância cinzenta e é chamada de córtex cerebral e possui áreas especializadas em diversas funções, como a capacidade de fazer cálculos, memória, emoções, coordenação de fala, da visão, entre outras. Entretanto, apesar da especialização de áreas do córtex cerebral, a interação entre elas é intensa e muito complexa. Na imagem ao lado, podemos observar um corte transversal do cérebro, e é possível observar a diferença entre a substância branca e a substância cinzenta, que está localizada superficialmente. Também é possível observar os hemisférios, o direito e o esquerdo.
Na imagem acima, podemos ver como o cérebro é dividido por cada função. Na área frontal, ela está diretamente associada às informações e à fonação, a fala. Na parte inferior, em azul, podemos observar que ela está associada ao olfato e à audição. Já mais acima, em vermelho, podemos observar a região do paladar. E na parte posterior, na parte traseira, podemos observar a região que é responsável pela visão. Bom, e alguém pode perguntar, mas Jean, dentro desses órgãos, qual é a função que cada um exerce no sistema nervoso central? Bom, o cérebro ele tem a capacidade de fazer cálculos, memória, emoções, coordenação da fala e da visão, entre outras. Apesar da especialização das áreas do córtex cerebral, a interação entre elas é bastante intensa e complexa. Já o tálamo, ele atua retransmitindo informações sensoriais para o cerebelo. E o hipotálamo, ele está envolvido no controle da temperatura corpórea, no balanço hídrico e na produção e liberação de alguns hormônios, entre outras funções. Já o cerebelo, ele está diretamente associado à coordenação motora e na percepção da locomoção no espaço e postura, que é diretamente ligada ao equilíbrio. Já um tronco encefálico, nele ocorre o cruzamento das vias motoras, de modo que o hemisfério esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo e o hemisfério direito controla o lado esquerdo. Já a glândula hipófise, diretamente ligada ao sistema endócrino, controla a função da maioria das outras glândulas endócrinas e por isso, às vezes, ela é chamada de glândula mestra. Bom, descendo um pouco mais no sistema nervoso central, nós temos a medula espinhal, que, junto com o encéfalo, estão envolvidos por 3 membranas muito resistentes, chamadas de meninges, que assim protegem toda a parte do sistema nervoso. A membrana mais externa e mais resistente é a dura mater. A intermediária é chamada de aracnoide e a mais interna é chamada de pia mater. Esta última é muito vascularizada e se liga diretamente ao tecido nervoso do encéfalo e da medula espinhal. E entre a aracnoide e a pia mater há um espaço preenchido com um líquido que é denominado líquido cefalorraquidiano ou líquido cérebro-espinhal, ou também cérebro-espinhal. Como podemos ver nessa imagem, as meninges envolvem a membrana espinhal, protegendo e dando suporte para essa medula. Bom, então a gente vai falar agora sobre o sistema nervoso periférico, que é composto pelos nervos, que são constituídos por fibras nervosas. Para compreender o que é esse nervo, nós precisamos ver como é um neurônio, que é a célula responsável pela transmissão desses impulsos nervosos. O neurônio possui um corpo celular onde se localizam o núcleo e as organelas citoplasmáticas, e de onde partem 2 tipos de prolongamentos, os dendritos e os axônios, ou fibras nervosas. O impulso nervoso ele ocorre sempre no mesmo sentido. Ele é captado pelos dendritos, passa pelo corpo celular e pelo axônio e estimula a célula que está em contato com as ramificações na extremidade do axônio, e assim sucessivamente. Já o nervo ele é um feixe de axônios ou fibras nervosas. Essas fibras são revestidas por uma bainha de mielina, que é uma substância lipídica que torna a transmissão de impulsos nervosos mais rápida do que as fibras sem essa bainha de mielina. Ao lado, podemos ver a representação de um neurônio com o corpo celular, os dendritos e o seu núcleo. Temos o axônio, que é o prolongamento. E na imagem abaixo podemos ver como é formado um nervo, que é a união de vários axônios, que é revestida pela bainha de mielina, e a união dessas fibras nervosas vai formar um nervo, que é irrigado pelos vasos sanguíneos. E quanto às funções, Jean, de cada órgão dentro do sistema nervoso periférico?
Bom, nós temos o neurônio, que possui um corpo celular onde se localiza o núcleo, as organelas plasmáticas, onde em parte, os dois tipos de prolongamento, os dendritos e os axônios, que são as fibras nervosas. E como eu disse anteriormente, um impulso nervoso ele ocorre sempre no mesmo sentido, que é captado pelos dendritos, passa pelo corpo celular e pelo axônio e estimula a célula que está em contato com as ramificações na extremidade desse axônio. Já os nervos é formado pelo feixe de axônio ou fibras nervosas. E essas fibras são revestidas pela bainha de mielina, que é a substância lipídica que torna a transmissão de impulsos nervosos mais rápida do que as que não têm bainha de mielina. Os nervos eles podem ser classificados de acordo com sua região de origem. Eles podem ser espinhais ou cranianos. Da medula espinhal partem 31 pares de nervos espinhais que possuem fibras sensoriais e motoras. As fibras sensoriais elas conduzem a informação do corpo para a parte central do sistema nervoso e as fibras motoras conduzem a informação da parte central para o corpo. Da região inferior do cérebro e do tronco encefálico partem 12 pares de nervos cranianos. Já sabemos que os nervos promovem a comunicação entre as estruturas do organismo e a parte central do sistema nervoso. Agora imagine a seguinte situação. Uma pessoa encosta acidentalmente a mão em uma superfície aquecida. Os nervos sensoriais localizados na pele são estimulados pela diferença de temperatura e conduzem impulsos eletroquímicos até a parte central do sistema nervoso, especificamente até a medula espinhal. Os nervos motores enviam a resposta ao atingirem os músculos do braço e da mão. Estimulam um movimento que afasta a mão da superfície aquecida. O nome desse movimento é o ato reflexo. É uma resposta do corpo ao estímulo involuntário e inconsciente, pois não envolve imediatamente as áreas do cérebro. Alguns desses movimentos da musculatura esquelética, conhecido como atos reflexos, estão diretamente relacionados apenas à medula, enquanto outros apenas com um bulbo. Um exemplo de ato reflexo é o que envolve apenas a medula espinhal, é chamado de reflexo patelar. Como podemos ver a imagem ao lado, o reflexo patelar ao leve toque de um martelo de percussão feito pelo médico, a perna ela se levanta involuntariamente e a medula espinhal está representada apenas por uma seção de corte transversal, como vocês podem ver na imagem. Então, quando é feito esse toque na patela, o receptor sensorial que está na perna recebe esse estímulo é levado através do neurônio sensitivo ou sensorial até a raiz dorsal, chega ao gânglio e passa pela substância cinzenta, a resposta volta através da raiz ventral e volta o estímulo até o neurônio motor, fazendo com que haja esse ato reflexo, o movimento da perna para frente. Existem também respostas mais elaboradas, como na produção de movimentos voluntários. Ao digitar no teclado do computador, por exemplo, é um ato que envolve áreas do encéfalo, além dos nervos e da medula espinhal. Nesse caso, são importantes a área cerebral responsável pelo controle motor e o cerebelo, entre outras regiões do sistema nervoso. Até que os nervos motores eles estimulem os músculos do antebraço e da mão e promovam o movimento. Esses mecanismos mais elaborados não constituem atos reflexos. Como podemos ver nessa imagem, dois nervos partem da medula espinhal, que são o nervo mediano e o nervo ulnar. Eles passam pelo braço e antebraço e chegam até a mão. Com o funcionamento desses nervos, é possível realizar ações como digitar em um teclado ou segurar uma caneca, por exemplo. Contudo, gente, também sabemos que existem ações de elaboração complexa que não são conscientes. Um exemplo é o controle nervoso do ritmo cardíaco.
Nesse caso, as terminações nervosas sensoriais estão localizadas na parede dos vasos sanguíneos que detectam as alterações no nível de acidez do sangue, entre outros fatores. Mas essa função ela está diretamente ligada à parte motora da parte periférica do sistema, que nós vamos ver posteriormente. Então, a função motora da parte periférica do sistema nervoso é, portanto, responsável pelo controle de ações voluntárias e involuntárias. Esse é um dos aspectos observados para a organização da parte periférica do sistema nervoso em somático, que é voluntário, e autônomo ou visceral, que é involuntário. Essa parte autônoma é dividida em duas partes: a divisão simpática, onde os nervos partem da medula espinhal e geralmente liberam uma substância chamada noradrenalina, que promovem reações como aceleração dos batimentos cardíacos e do ritmo respiratório, inibição do funcionamento do sistema digestório, liberação de glicose para o sangue pelo fígado, dilatação das pupilas, entre outras. E a outra parte são os nervos da divisão parasimpática, que partem das extremidades das medula espinhal e liberam acetilcolina, que provoca a diminuição do ritmo cardíaco e respiratório, estimulação dos órgãos digestivos e contração das pupilas, entre outros efeitos. A parte autônoma do sistema nervoso é constituída também por gânglios. Esses gânglios simpáticos eles se dispõem-se paralelamente à medula espinhal e distantes dos órgãos inervados por eles. Esses gânglios, já os gânglios parasimpáticos, eles formam-se próximos ou até mesmo dentro dos órgãos inervados por eles. E assim, gente, em situações extremas, por exemplo, de um assalto, de um susto, a divisão simpática ela promove um estado de alerta. Entretanto, as duas divisões autônomas elas interagem na coordenação do funcionamento normal desse organismo. Além disso, alguns órgãos eles podem receber estímulos simpáticos e parasimpáticos ao mesmo tempo, produzindo uma resposta imediata. Então, como podemos ver na imagem abaixo, da parte autônoma do sistema nervoso, nós temos a divisão parasimpática, que controla a contração da pupila, o estimular a salivação, contração dos brônquios, entre outros. Já a divisão simpática, ela é responsável pela dilatação da pupila, inibição da salivação, relaxamento dos brônquios, entre outros. Então, nós vemos que o sistema nervoso, essa parte autônoma, ela controla ações que não são conscientes, mas são bem complexas para o nosso organismo. Bom, aí vocês me perguntam, mas Jean, e os 5 sentidos? Olfato, tato, paladar, visão e audição. Como é que fica eles? Você vai explicar agora? Não, pessoal. Essa aula sobre os 5 sentidos nós deixamos para a próxima semana, tá certo? Caso tenham algumas perguntas, que eu sei que vai surgir, enviem lá no grupo que a gente vai tirar a dúvida de todo mundo. Obrigado pela atenção de todos e bons estudos.